Olá, o Papo de Mãe está no ar. Hoje vamos conversar, né, Roberta, com mães que são exclusivamente donas de casa. Mulheres como, olha, estão aqui a Mariana, a Lúcia e a Raquel. Obrigada por terem vindo. Daqui a pouco a gente vai conversar com vocês. Elas não trabalham fora, mas tem muita tarefa para cumprir, viu? Com as mulheres conquistando cada vez mais espaço no mercado de trabalho, como fica a vida de quem não aposta numa carreira, não se dedica a uma profissão e fica cuidando da casa e dos filhos? E preconceito em relação a elas, será que existe? Veja os destaques do programa. O trabalho de dona de casa geralmente é arrumar para alguém desarrumar. Na reportagem de hoje você vai ter dicas para deixar o armário perfeito com uma personal organizer. Você conhece essa profissional? É daqui a pouco. Quando a gente entrevista alguém na rua, a gente sempre pergunta o nome e a profissão dessa pessoa para dar o crédito, como a gente diz no jornalismo. Mas quando ela é uma dona de casa, às vezes eu percebo que ela prefere dizer que é do lar ou que trabalha em casa e nunca com orgulho, sou uma dona de casa. Por que será que isso acontece? Eu acho que se você ficar só em casa também acaba cansando e o serviço de casa é todo dia a mesma coisa. É cansativo, todo dia aquela rotina. Então eu acho que aquilo também cansa. Minha mãe trabalhava fora e virou dona de casa. Aí complicou pra ela. Até hoje ela fala, ai, que arrependimento. Mas tem dona de casa que gosta, né? É. Eu acho que sim, vamos até descobrir aqui, né? Uhum. E vão nos orientar na conversa a psicóloga Olga Tessari e a Carla Diegues, que é socióloga. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Obrigada. E Mariana, conta, quem são os seus filhos? E você é mãe em tempo integral, é isso? Sou mãe em tempo integral. Tenho a Malu, de 5 anos, e o Michel, de 3. Os dois estão aqui. Estão aqui. Estão brincando. Então, E você tem quantos anos? eu tenho 33. 33. E você, assim, você, não sei, quando era adolescente e tal, você pensava em ter uma profissão, tal, ou você tinha essa coisa de, não, quando eu casar, eu vou querer ser dona de casa, cuidar da casa e dos filhos. Como que era? Assim, eu fui criada para ter uma profissão, né? Então, a minha família me cobrava, né, quando a gente chega nos 17 anos, assim, escolher uma profissão, fazer faculdade. Mas eu nunca tive, assim, nada assim que eu gostasse, que eu falasse, eu vou seguir essa carreira, sabe? Você chegou a fazer uma faculdade? Aí eu fiz faculdade de enfermagem, sou enfermeira graduada, trabalhei na área, mas sempre com aquele sonho de, quando eu casar e ter filho, eu vou me dedicar à família, né? Uhum. E aí foi o que aconteceu. Assim que eles nasceram, assim, ainda gestante eu trabalhava, né? Mas assim que eles nasceram, aí eu consegui realizar o meu sonho, né? Agora, até queria saber da Carla, ao longo dos anos, a gente vê uma inversão até, né? Porque a família criou para que ela estudasse, tivesse uma carreira. Antigamente parece que era o contrário. As mulheres eram criadas para serem donas de casa e as que iam as que queriam ter uma carreira que eram as diferentes, né? Houve essa inversão mesmo? Sim. Principalmente a partir da década de 70, né? Com o aumento do movimento feminista, as mulheres foram ganhando uma dimensão da necessidade de estudar, de participar do mercado de trabalho. Então, as próprias famílias também mudaram as orientações, né? Então, mães que foram criadas para ter a vida de dona de casa, começaram a criar as suas filhas para ter uma vida diferente da sua. Eu falo até por experiência própria, minha mãe era dona de casa em tempo integral, largou a carreira para ter os filhos e sempre orientou a gente para, somos em 2 mulheres, para termos a nossa vida, para termos autonomia, por conta da questão de que ter uma carreira, ter um emprego gera, né, em relação ao homem, uma determinada autonomia, uma certa autonomia. Uma independência, né? Uma independência. Mas acho que antigamente elas não tinham opção, né? Elas não tinham escolha. Não. E hoje existe, você pode optar, né? De seguir uma carreira ou de ficar em casa. E eu acho que aí cabe a cada família decidir o que é melhor, né? Exatamente. Mas nesse sentido, Olga, até como é que fica para a mulher
tomar uma decisão dessa, já que existe a cobrança pela carreira, né? É como se ela se diminuísse, não sei, como é que fica? É uma escolha difícil, né? Até porque hoje em dia a mulher é pressionada a trabalhar fora, a ter o seu próprio dinheiro, a ter a sua independência. Então, principalmente quando ela está com outras mulheres que trabalham fora, ela é meio segregada, né? É o contrário, antigamente não, a mulher que trabalhava fora era segregada, hoje em dia não. A mulher que fica em casa, que escolhe ser mãe, é segregada. Ai, como que você não trabalha? Mas você tem que pedir dinheiro para o seu marido? Olha que absurdo. Então, começa por aí. Então, é muito difícil para a mulher fazer essa escolha, mas quando ela consegue ultrapassar, né, esses preconceitos, essas barreiras, e faz aquilo que é bom para ela, isso é muito bom. E, Mariana, foi uma escolha sua ou foi uma escolha do casal? Porque eu imagino que a partir dessa decisão, você passou a depender financeiramente do seu marido, é isso? Isso, Foi assim, logo que a gente começou o nosso relacionamento, a gente conversou sobre isso e ele concordava comigo, né? Então, se eu escolhesse trabalhar, ele ia me apoiar, e se eu escolhesse ficar em casa, a mesma coisa. É importante isso, não pode ser imposto para a mulher isso como uma obrigação, né? Exatamente. A gente vai conhecer a Lúcia. A Lúcia, quem são seus filhos? Eu tenho 3. Tenho o Giancarlo, de 16, a Giovana, de 10, que está aqui, e o Leonardo, de 8, que também está aqui. Os pequenos que Os vieram, pequenos então. estão. E para você, como é que foi essa escolha entre seguir uma carreira ou não? Você chegou a trabalhar ou não? Nunca trabalhei na vida, nunca, né? Trabalha muito em casa, né? Não vamos falar que fora. Nunca trabalhei fora. Né? Não, na realidade, assim, eu de criança ainda sempre sonhei em ser mãe, né? Só que eu também queria, meu sonho também era ser psicóloga. Mas na minha cabeça eu tinha assim, mas se eu fizer uma faculdade um dia, exerço a profissão, mas a partir do momento que eu casar e tiver meus filhos, minha dedicação vai ser aos filhos, entendeu? Eu nunca tive coragem de deixar meus filhos nas mãos de ninguém. Eu tinha medo que fizessem mal a eles, né? E aí eu casei com um estrangeiro que tinha a mesma cabeça que a minha, em relação aos filhos. E, assim, acabou que eu nem tive tempo de fazer uma faculdade, porque por motivos X, a gente teve que casar rápido e morar no Peru. Morar fora. Então lá pior, eu não poderia trabalhar lá nunca, né? E aí, desde o primeiro filho, que nasceu lá, só cuidando deles, até que a gente voltou e continuou. E hoje em dia, por exemplo, quando eu te pergunto, qual a sua profissão? Aí você fala, eu só cuido da casa. Como que é a reação das pessoas? Na realidade, eu nem uso o cuido da casa. Eu digo, eu cuido dos meus filhos. Pra mim, sempre são eles. Mas e você fala assim, eu sou dona de casa, e sem ter vergonha disso, como a gente viu que algumas mulheres têm? Sem ter vergonha. E é engraçado isso, essa história do preconceito, né? Porque existe o preconceito com a mulher dona de casa, mas também existe o preconceito com a mulher que sai para trabalhar, aí falam que ela não tem tempo para os filhos, né? Acontece isso também, né? E a mulher também que sai para trabalhar se sente culpada. Acontece muito. Isso até é uma das questões que vem surgindo muito forte no mercado de trabalho. Agora mesmo saiu dados sobre a diminuição da taxa de desemprego, e boa parte dessa diminuição é relativa à inatividade, à quantidade de pessoas que foram para a inatividade, ou para a aposentadoria, ou pessoas que saíram do mercado de trabalho e não estão mais procurando emprego. Entre eles estão mulheres que deixaram o mercado de trabalho para se dedicarem somente à casa. Porque começa a viver um conflito. Isso, porque aí você tem os filhos, você tem a casa, você tem o trabalho, e a mulher não sabe qual é o tempo que ela tem. E muitas têm mesmo essa questão de sentirem de que estão abandonando os filhos ao saírem para trabalhar. E quando a situação financeira possibilita que só um das pessoas do casal, só um dos membros do casal, possa trabalhar, isso tem acontecido. Seja na periferia, seja entre as classes mais altas. Então, isso que eu ia te perguntar, até porque quando a gente fala, não só quem tem essa possibilidade, eu vejo
coisas opostas até. Não só quem tem a possibilidade financeira, né? Mas também, como você falou, quem vive na periferia, quem não tem uma possibilidade financeira, às vezes diz assim, não, para mim é melhor eu ficar em casa, porque se eu tiver que sair para trabalhar, eu vou gastar mais dinheiro. Isso. Porque daí eu vou gastar para ir trabalhar, vou gastar para ter que arrumar alguém para ficar com os meus filhos ou cuidar da casa. Então, às vezes, financeiramente, também é uma escolha pela falta de dinheiro, não é? Sim, sim. E tem uma questão que é importante também. A melhora nas condições de vida da classe trabalhadora nos últimos anos possibilitou que entre as classes mais baixas também pudesse ser feita essa escolha. Porque o aumento do salário mínimo possibilita que uma das pessoas do casal fique em casa. E aí você poupe, né? Você vai diminuir os custos, né, com a babá que, né, tem, ou alguém para cuidar, ou a escola privada, porque os sistemas de creches, né, não são universais nos municípios do Brasil. Então, se a mulher não encontra, né, principalmente com crianças de 1, 2 anos que ficam na creche e ainda não vão para a escola de educação infantil, não tem a creche pública, ela tem que pagar alguém para cuidar. É um custo alto, né? E justamente sobre esses dados que você falou, eu encontrei uma pesquisa nos Estados Unidos, as mães estão saindo menos para trabalhar. Segundo o estudo do Pew Research Center, 30% das mulheres ficam em casa para cuidar de filhos de até 18 anos. O principal motivo é a dificuldade para encontrar um emprego. Então, a estagnação da economia e dos salários faz a mulher aí repensar a carreira dela e acaba optando por ficar em casa. Então a gente vê um novo movimento aí, a mulher que foi criada para investir na carreira, para ter uma profissão, abrindo mão de tudo isso para ficar em casa, né? E a gente vai conhecer então a Raquel, né, Raquel? Sim. Você tem uma bebezinha, né? Tenho duas filhas. Você tem duas, qual a idade? Eu tenho a Luísa de 3 anos e a Laís de 2 meses e meio. Que veio, que está ali no colo do pai, né, Raquel? Isso mesmo. Então, até dentro disso que a Roberta falou, é o seu caso ou você também nunca exerceu a sua profissão? Ou você chegou a exercer e daí abandonou? Então, eu fiz faculdade também de letras. Meu sonho era ser professora de inglês, mas eu também nunca exercia a profissão de docente, né? Eu sempre trabalhei mais na área administrativa. E tanto que eu estava grávida da Luísa também, trabalhei até os 8 meses. Eu cheguei a voltar a trabalhar depois que ela nasceu, mas eu trabalhei 1 mês e resolvi pedir demissão porque eu também não queria delegar a tarefa de educar minha filha para outra pessoa. Você viveu esse conflito assim? Vivi sim, mas eu percebi que o preconceito maior estava dentro da minha cabeça. Então, a partir do momento que eu resolvi isso dentro de mim, foi mais fácil lidar com essa decisão. E o meu marido também, ele sempre me apoiou. Ele não impôs essa decisão para mim. A gente conversou, né? E ele apoiou também a minha decisão de ficar em casa. E estamos aí até hoje, agora com a Laís também. Porque a gente sempre fala que não existe uma fórmula, né? Você tem que optar pelo que é melhor para sua família. Você se sentir realizada, né? Isso. Você está bem com certeza, mesma, né? Porque eu acho assim, o padrão de felicidade para mim não é o mesmo padrão de felicidade para você. Então, de repente, uma mulher que tem casa, marido, filho, se sente feliz indo trabalhar fora, mas eu me sinto feliz ficando em casa, cuidando deles, cuidando da minha casa, cuidando do meu marido. E não é porque eu estou em casa que eu também não cuido de mim, não cuido, de repente, da minha parte intelectual, entendeu? Que não está bem informada, Isso. né? Hoje em dia, ser dona de casa não significa você ser alienada sobre o que acontece no mundo e tudo mais. Como que é a dinâmica na sua casa? Eu optei por colocar na escolinha só após os 6 anos, né? Então, eles estão comigo em casa o dia todo, o que é bem pesado, mas e não tenho ninguém para me ajudar, né, por enquanto. Então você não tem uma empregada doméstica? Não, eu tive quando eles eram bem pequenininhos, né, mas agora que eles a Malu até me ajuda, ela lava a louça, ela varre. Então eu acho até importante isso porque ela pega, né, o meu exemplo. Mas em relação a financeiro, meu marido entende que o que eu estou fazendo é um trabalho, né? Então a gente divide tudo. Ele sempre fala que o dinheiro que ele ganha é meu e dele. Então a gente já tem, né, as nossas finanças já tudo certinho e aí o dinheiro já tem uma quantia que é para mim. E aí eu faço o que eu quiser com aquilo. Então não tem aquela história de humilhação, eu preciso pedir dinheiro para ele, né?
Ele compreende totalmente, nunca me cobrou nada. E na sua casa, como que é a dinâmica? Então, na minha casa, além de cuidar da casa e dos filhos, a parte financeira também, de certo modo, fica por minha conta. Você administra? Eu que administro. Ele trabalha, né? Chega no dia do pagamento, ele vem com X na minha mão e eu pago aqui, pago ali, o que sobra é meu. E ele tem a parte dele também, né? Mas assim, não tem aquilo, sobrou quanto, ficou quanto, gastou com quem, não. Você chegou a contratar alguém para ajudar em casa? Nunca. Você assumiu totalmente? Eu assumi totalmente. Então, acaba por esse lado sendo uma economia também. Também. E na sua casa, como que é? Eu tive uma empregada também, principalmente no finzinho da gravidez da Laís, né, que eu precisei de ajuda. Já tive empregada no começo também, ela vinha a cada 15 dias, uma semana às vezes, né. Mas agora não, agora sou eu e nós três lá em casa. Então, eu que faço tudo também, eu que também administro as finanças lá em casa. E também lá não tem dessa de, você gastou com isso por quê, entendeu? Ele também não me questiona nada disso não. Se eu preciso de alguma coisa, é só... Não tem essa coisa de você se sentir dependente? Não, porque é como as meninas falaram, né? Eu não estou em casa de perna pro ar, entendeu? Eu estou em casa cuidando das nossas filhas, eu estou em casa cuidando das nossas coisas. E a gente trabalha bastante também, e é 24 horas por dia, né? Porque a Laís, de madrugada, ela dá um pouquinho de trabalho também. E se chega no fim do dia, você está exausta. Sim. Já aconteceu, às vezes, você fala assim, nossa, estou exausta, e alguém fala assim, mas você não faz nada. Justamente. Já aconteceu várias vezes, e eu tenho consciência de que vai acontecer várias vezes ainda, né? Então, mas eu não me abalo por isso, deixo passar. Eu vou interromper um pouquinho a conversa, a gente já continua, tá? No próximo bloco, vamos falar dos direitos da dona de casa, com a Superintendente Regional do INSS de São Paulo, Dulcina Aguiar, que vai estar aqui no estúdio. Enquanto isso, fique com Marcelo Zanini e um papo pelas ruas sobre donas de casa. Eu acho normal, eu acho que é uma opção da mulher fazer isso. Se ela sente necessidade de cuidar mais dos filhos e da casa, é por isso, porque ela sente mais necessidade de ficar presente na casa, cuidar dos filhos. Agora, existe um certo preconceito em falar, olha, eu sou dona de casa? Existe. Por quê? Porque aí as pessoas acham que você não sabe fazer nada, que não tem conhecimento nenhum, que não estudou, que não acorda cedo, não vai trabalhar, que você está na folga. O senhor largaria tudo para ser um dono de casa? Não daria conta. Invejo as mulheres que fazem isso e ainda conseguem muitas vezes trabalhar fora. A sua esposa trabalha fora e é dona de casa? Sim. Ou só... Sim. E o que ela faz? Ela é segurança. Segurança. Sim. E consegue abraçar as duas coisas? Dá tempo? Consegue muito bem. Dá um paninho. O que é mais difícil administrar em casa? É administrar todo o trabalho ou é a falta de reconhecimento? Os dois. Porque... E o tempo também, né? A gente trabalha muito, chega em casa, tem que fazer janta, tem que fazer tudo. Então eu acho que os dois. Você faz o quê? Eu sou auxiliar administrativo. Então trabalha o dia todo no escritório e ainda volta para casa, cuida do filho, do marido? Exatamente. Eu tenho 3 filhas, sou casada, tenho marido. Então administrar, ainda chega, eu tenho que fazer janta, limpar a casa. Então eu acho que é difícil. Teria coragem de largar o trabalho só para ficar em casa? Não. Por quê? Eu não consigo ficar só em casa. Começa a dar depressão, é muito ruim. A Priscila está me contando que é mãe, dona de casa e ainda trabalha fora. Como é que faz para administrar tudo isso? Bem difícil, viu? Ontem eu fui dormir 3 horas da manhã, fazendo faxina. Às vezes dá vontade de largar tudo e ficar só trabalhando em casa como dona de casa? Dá, só que financeiramente, só com a ajuda do marido não dá. Eu acho que se você ficar só em casa também acaba cansando e o serviço de casa é todo dia a mesma coisa.
é cansativo, todo dia aquela rotina. Então eu acho que aquilo também cansa. E o serviço, você trabalha, você tem seu dinheiro, você gasta com o que você quer, você não precisa estar toda hora pedindo pro seu marido, dinheiro, dando satisfação, eu quero para isso, eu quero para aquilo, então você faz com o seu dinheiro o que você quiser. De novo, essa questão em relação ao marido, a gente vê que tem que ter muito equilíbrio e muito respeito, né, no casal. Que a gente vê que isso está mudando, Olga, mas infelizmente a gente sabe também que ainda existem casos, sim, dos maridos que se utilizam disso para dominar suas mulheres, sim, não é? A gente vê, inclusive, pelos altos índices de violência doméstica que ainda né, são uma realidade do nosso país. Sim. Então, como lidar também com essa situação que a gente sabe que acontece? Na verdade, isso é um ranço ainda do machismo de antigamente, né? Então, tem muitas mães ainda que educam seus meninos de forma machista e eles levam isso para o casamento. Então, a mulher tem que se colocar como mulher, ela tem que se fazer respeitar, porque respeito a gente conquista. A gente não pode esperar que o outro te respeite. Você que precisa se fazer respeitar, né? E mostrar para ele o quanto ela trabalha dentro de casa, né? E a mulher assumir que ela não é simplesmente uma dona de casa, mas ela é uma gestora da casa, da família, do próprio marido, né? Ele depende dela para que ele vá trabalhar tranquilo, sossegado, que ele coma bem, que ele tenha as roupinhas dele em ordem, enfim. Ela precisa mostrar tudo isso para ele, ela precisa se valorizar, porque não é ele que a desvaloriza, é ela que permite que ele a desvalorize. Tá legal. E olha, segundo dados da Secretaria de Políticas de Previdência Social, o Brasil possui cerca de 6 milhões de mulheres donas de casa. E agora aqui com a gente está também a superintendente regional do INSS de São Paulo, a Dulcina Aguiar. Obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe, Dulcina. As mulheres donas de casa têm direito à aposentadoria e como funciona? Bem, gente, falar de direito previdenciário é uma coisa bastante ampla, né? E antes de entrar no assunto da dona de casa propriamente, eu gostaria assim, de deixar claro que a Previdência é uma seguradora, né? E como seguradora é preciso que haja a contribuição para que essa pessoa tenha esse direito futuramente. Então, independentemente de ser dona de casa, as pessoas que trabalham registrada com vínculo com uma empresa, automaticamente essas pessoas já estão inscritas e mensalmente é descontado um valor do salário, que é a contribuição que futuramente vai dar o direito. E a dona de casa não tem a carteira assinada. E nós temos também a categoria dos contribuintes individuais, que aí a pessoa vai depender se ela for um trabalhador autônomo, ela pode se inscrever como um trabalhador autônomo. Se ela não tiver uma atividade, quiser se inscrever como facultativo, ela tem essa opção de se inscrever como facultativo. Mesmo quem está no mercado informal também pode, não é? Os ambulantes, qualquer pessoa que não tenha um vínculo trabalhista, ela pode se inscrever, fazer essa contribuição para adquirir os seus direitos. E as donas de casa entram nessa categoria? Isso, as donas de casa, por não ter essa renda própria, então era um pleito antigo, né, que foi contemplado em 2011, onde ela pode fazer a contribuição com uma alíquota menor para que também tenha esses direitos. Por exemplo, para que ela possa fazer essa contribuição de 5%, ela tem que estar inscrita no CAD Único, a família tem que estar inscrita no CAD Único, que são os programas de governo. Para isso, ela tem que ter uma renda familiar de até 2 salários mínimos, né? Que hoje está em R$ 1.448. Para quem não se enquadra nessa faixa salarial, ela pode se inscrever como contribuinte individual, que é o contribuinte autônomo ou facultativo, fazer uma contribuição de 20% no valor que ela quiser entre o mínimo e o teto, e também ter esses mesmos direitos. E existe ainda a possibilidade de fazer uma contribuição com 11% do salário mínimo apenas, e aí ela terá direito a todos os benefícios,
com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição e a certidão de tempo de contribuição. E o pagamento dessa contribuição é feito aonde? Porque quem tem carteira assinada desconta lá, né? E a dona de casa, onde ela faz esse pagamento? Bom, primeiro que para se inscrever nós temos os nossos canais, né? Nós temos uma central de atendimento, 135 é o nosso telefone para contato na Previdência. Isso em todo o país, Em né? todo o país. O outro canal que nós temos também é o nosso site, né, www.previdencia.gov.br. Eu faço um convite para que as pessoas acessem esse site e verifiquem. Lá existe uma série de informações, de serviços disponibilizados, inclusive a inscrição pode ser feita por esse canal, assim como o agendamento para protocolo de qualquer benefício em qualquer agência do Brasil. E o pagamento é em casa lotérica? Pode pagar, qualquer banco, casa lotérica, qualquer lugar ela faz esse pagamento mensal. Muitas donas de casa não sabem, né, que tem esse direito, né, Dulcina? Vocês sabiam que vocês podiam ter aposentadoria? Você contribui com o INSS? Contribui. Depois que parei de trabalhar, eu fui atrás de informação, aí eu fiquei sabendo que eu poderia contribuir e comecei a contribuir pelo modo facultativo. E é assim até hoje. Mas e daí elas se aposentam com base no período de contribuição? Isso. Bom, existem vários tipos de benefícios, né? Por exemplo, a pessoa que tem a contribuição na época do nascimento do filho, ela já tem direito ao salário maternidade. Né? Então, a gente diz que a Previdência está presente na vida do cidadão do nascimento à morte, porque ela tem direito ao salário maternidade, tem direito ao auxílio-doença, se ficar doente e não puder trabalhar. Ela tem direito a vários tipos de aposentadoria. Para cada tipo de benefício desse, existe uma carência, uma situação que tem que ser cumprida. Assim como tem direito também à pensão. No caso da pessoa falecer, o cônjuge, né, tem direito a essa pensão. E cada benefício desse também existe uma carência, uma regra a ser cumprida para que ela venha a ser contemplada. Seriam quantos anos de contribuição? Para a dona de casa, por exemplo, que já é mais velha, entender se ela vai ter direito à aposentadoria ou não? A aposentadoria, então, as mais comuns são a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Isso para a dona de casa e para o homem também. Então, a aposentadoria por idade, a mulher tem que ter 60 anos de idade, o homem 65 anos de idade, mas tem que ter também um período aí de 15 anos de contribuição, tá? Lá em 91, quando nós tivemos a mudança da lei, nós tivemos um período de transição. Então, para quem completou essa idade lá atrás, e se tivesse aquele número mínimo de contribuição, que foi a tabela da transição, a gente precisa verificar para ver a possibilidade de conceder uma aposentadoria por idade para pessoas que já têm completado essa idade lá atrás, mas que não tenham esses 15 anos de contribuição. Essas informações estão no nosso site. Outra aposentadoria muito comum também é a aposentadoria por tempo de contribuição, que essa não depende de idade, né? Depende de tempo de contribuição, como o próprio nome diz. Então, para a mulher são 30 anos de contribuição, para o homem 35 anos de contribuição, independentemente da idade. Carla, então essa é uma preocupação que as famílias têm que ter desde cedo, tem que pensar nisso também, porque tem que pensar a longo prazo? Sim, tem que pensar a longo prazo, que os filhos vão crescer, os filhos vão embora e os pais vão ficar. E a sociedade está atenta a isso? Isso mudou ao longo dos anos na sociedade? Isso mudou, é interessante, né, observar. A Dulcina traz para a gente a Previdência Pública, que é um sistema importante, mas a Previdência Pública vem sendo muito desprestigiada pelas pessoas que acreditam que a Previdência Privada é o nosso futuro, que a Previdência Privada que vai dar conta. Então, muitas mulheres donas de casa, por exemplo, não contribuem para a Previdência Pública, mas têm, junto com seus maridos, feito planos de Previdência Privada. Eu acho que é importante ter a Previdência Pública também como um horizonte. E a nossa Previdência, como a Dulcina bem falou, ela é o sistema de contribuição que a gente
hoje paga para as pessoas que estão inativas receberem e amanhã essas pessoas nativas vão pagar para a gente receber lá na frente. Então, é importante a gente ter isso em mente, de que é importante a gente contribuir para a Previdência Pública, porque existe uma ideia de que a Previdência Pública vai acabar, e não vai acabar se a gente não contribuir para a Previdência Pública. O conselho é que é importante ter uma previdência privada, mas primeiro a gente tem que garantir a previdência pública. Pode ter as duas, né? Pode ter as duas. Com certeza. Mariana, a gente viu as pessoas falando na rua, dizendo que o ruim para dona de casa é que é todo dia a mesma coisa, aquela rotina igual, sempre. Isso te incomoda? Isso é um problema para você? Eu acho que todas as escolhas que a gente faz na vida tem prós e contras, né? Então, acho que esse é um contra, assim. Às vezes cansa, às vezes eu tenho que parar e falar, hoje eu não vou fazer nada, sabe? Hoje eu vou me dar um dia de folga e vou porque senão passear. você trabalha todos os dias da semana, não tem Exatamente. Esse é o problema, não tem nem fim de semana, né? Porque chega final de semana, pelo menos lá em casa, por mais que meu marido tente me ajudar e tudo, é muita gente ali, você não consegue fazer as coisas do jeito que você faz dia de semana, né? Então, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, e às vezes dia de semana mesmo, né? Às vezes a gente não tá bem, né? A gente acorda indisposta, cansada. Aí você tem que ligar pro chefe, que é você mesmo, e falar. Exatamente. Então, esse é um dos prós, né? Eu não preciso dar satisfação. É verdade. E aí eu que faço os meus horários, faço as coisas do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, né? E Lúcia, você se policia com relação a isso que a Mariana falou, de não trabalhar todos os dias da semana, deixar pelo menos o sábado e domingo de folga, né? Com certeza. Porque pra mim, assim, eu amo de paixão cuidar dos meus filhos, fazer tudo para eles. Mas detesto a casa. Não gosto de casa. Faz por obrigação. Faço por obrigação. Né? A faxina, Tudo. a cozinha. Tudo. Né? Não gosto. Então, assim, de final de semana, uns tempos atrás, eu percebi que era o dia que eu mais trabalhava, que era sábado e domingo, porque era quando todo mundo estava em casa. Então aí chegou uma hora que eu falei, não, chega. De sábado e domingo não limpo o chão, só lavo louça, porque tem que lavar, né? E a não ser quando a gente sai mesmo, que aí eu largo tudo. Fico de perna pro ar. Aí eu não faço nada mesmo. Mas de final de semana eu evito fazer coisas em casa. E Raquel, você é do tipo que você assume para você e não consegue delegar, ou tem coisa que você delega também? E assim, embora você esteja cuidando da sua casa e o seu marido trabalhando fora, tem coisa que é ele que tem que fazer na casa também? Como é que Não, eu tenho um sério problema para delegar a tarefa para ele lá em casa. Às vezes eu peço ajuda quando eu não estou mais aguentando fazer tudo sozinha, né? Mas eu geralmente pego tudo para mim mesmo, cuidado com as crianças, cuidado com a casa e tudo mais. Quando ele chega do trabalho, ele me ajuda bastante com as meninas. Ele brinca, ele cuida delas para mim, para eu poder fazer alguma coisa também. Mas eu tenho um sério problema. Você poder tomar banho, né? Mas eu tenho um sério problema para poder delegar alguma tarefa, assim. Porque o que acaba acontecendo muitas vezes, né, Olga, é que o marido fala, eu trabalho fora e você toma conta da casa. Então chega em casa e não quer ajudar também, né? Sim. Não quer dividir as tarefas também Sim, de casa, ainda se que ele são tem muitas, né? Que às vezes a mulher não dá conta de tudo. E se ele tem uma esposa como ela, que pega tudo para ela, ele acha ótimo. Né? E nós temos que considerar também que os homens, em sua grande maioria, eles não aprenderam a cuidar das coisas da casa. Então, quando a mulher pede para ele fazer alguma coisa, ela precisa também ter paciência de ensinar, de mostrar, de aguardar o tempo dele para fazer sem criticar. Porque o que eu vejo muitas vezes é que a mulher delega para o marido, aí o marido faz mais ou menos porque não sabe fazer direito, ela começa a brigar, começa a criticar, apontar erro. Chega uma hora que ele fala assim, poxa, se eu não faço, ela reclama. Se eu faço, ela reclama. Então eu não vou fazer, deixa ela reclamar. Né? Então é importante que a mulher tenha paciência, porque o homem ele está disposto a aprender, está disposto a fazer, mas no tempo dele, do jeito dele. E que o homem casado com uma mulher que é dona de casa também cuide da casa, né? Exatamente. Cabe a ela delegar e cobrar e pedir para ele fazer, conversar.
né? Porque eu penso assim que o mais importante num relacionamento é o diálogo. Então eu quero agradecer a participação da Dulcina aqui no Papo de Mãe, muito obrigada. E vamos falar novamente o telefone da Central aí para as pessoas anotarem em casa? Isso, gente. Lembrando, né, da importância, então, de se inscreverem, de contribuírem, colocando o nosso telefone à disposição, 135, o nosso site, www.previdencia.gov.br, e relembrando, né, a contribuição de 5% para quem se enquadra na baixa renda, que é até 2 salários mínimos, que dá aí uma contribuição de apenas R$ 36,20. Vale a pena, né? Vale a pena. E obrigada pela oportunidade também que tivemos aqui. Obrigada, Dulcina. Obrigada. Olha, nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente aqui na TV Brasil. No próximo bloco tem dicas para deixar a casa sempre organizada, trabalhando fora ou não. Hoje no Papo de Mãe estamos falando sobre donas de casa. Rani, como é que é ser dona de casa e ainda trabalhar fora? É difícil, não é fácil não, né? Tem que fazer tudo, tem que trabalhar, cuidar de filho, cuidar de marido, querendo ou não, tem que cuidar deles, né? E tem que lavar, passar, cozinhar, fazer tudo. Então não é fácil. A gente chega tarde em casa e ainda tem que fazer as coisas. Ainda bem que meu marido me ajuda muito. Dupla jornada, né? Dupla jornada. Agora, você teria coragem de largar o seu trabalho e ficar só trabalhando em casa como dona de casa? Nunca, não. Não, porque eu não nasci para ficar dentro de casa. Eu nasci para ir para a luta. Não, ficar dentro de casa para mim não... Já fiquei 1 ano cuidando do meu filho em casa, o primeiro ano de vida dele, foi muito difícil, quase surtei. Como uma dona de casa administra todo o trabalho doméstico, ser mãe e ser esposa? Olha, não é muito das tarefas mais fáceis, né? Mas quando a gente pensa que você tem que dar o melhor para os seus filhos, você chega em casa e dá até um gás, assim, quando você vê que eles precisam do seu trabalho mesmo, você tem que dar continuidade ali. Então, é questão mesmo de amor mesmo. E qual que é a parte mais difícil? Mais difícil é ter que sair, deixar na escola, deixar na creche, essa é a parte mais complicada, na minha opinião. O senhor acha que o trabalho de dona de casa é fácil? É difícil pra caramba, meu. Por quê? Porque sim, bicho, elas ralam, meu. A minha mulher, pelo menos, rala muito, meu. E ela reclama por ser dona de casa? Reclama. Reclama. O que mais que ela reclama muito do trabalho, que é demais. Reclama muito. A dona Célia, ela só trabalha em casa, ela não trabalha fora. O que é mais difícil em ser uma dona de casa, dona Célia? Que não é reconhecido. Por quê? Porque você trabalha bastante e não é reconhecido, as pessoas não dão valor. Mas quem não dá? A família? A família, os filhos. Sabe que eu acho assim que a gente também tem que correr o risco porque os filhos podem acabar ficando mal acostumados, né? A mãe tá sempre ali, a mãe sempre faz. Eu vejo pelos meus filhos, porque a gente também tem que reparar que eles vão crescendo e a gente tem que começar a delegar para os filhos também, né? Que se a gente começa a sempre fazer por eles, fica muito cômodo, né, Olga? Em relação aos filhos também. Exatamente. Você tem que entender que você cria os filhos para o mundo, não é para você. Então, desde cedo é importante ensinar para eles a independência, a responsabilidade, fazer com que eles ajudem no serviço doméstico, porque eles vão começar a valorizar esse trabalho. As pessoas acham que está tudo sempre bonito, limpo, né? Como se a feiticeira tivesse passado e arrumado a casa, né? E a gente até fez um programa que ficou muito bom, dá até para assistir no portal do Papo de Mãe, sobre a divisão de tarefas, né? O seu mais velho tá com quantos anos? 16. Quem que arruma a cama dele? Eu. Não, mas realmente é isso que eu falo. Ele não tem tempo. Embora o meu mais velho, ele por conta própria pediu para eu ensinar ele a cozinhar. E que se saiu muito bem. Minha mãe até disse que ele cozinha melhor que eu, né? Entendeu? E Raquel, o trabalho da dona de casa é um trabalho sem fim, né? Se você tem assim, você é uma pessoa muito organizada, você tem assim dicas assim que você usa no dia a dia até para você não ter tanto trabalho?
Assim, eu me considero uma pessoa muito organizada, assim, mas com 2 crianças em casa, então às vezes fica meio complicado você manter tudo, né, no seu devido lugar. Então, às vezes, assim, eu vejo que a casa está muito bagunçada, então o que eu decido fazer é colocar as coisinhas cada um no seu lugar e tudo mais, pelo menos aparenta que está tudo organizado. Então a gente vai aproveitar para assistir uma reportagem agora, olha, porque a Fernanda de Luca vai mostrar para a gente dicas de como deixar uma casa sempre bem arrumada. São dicas que também servem para as donas de casa que acumulam o trabalho fora. Juliana é personal organizer. Sabe o que ela faz? Organiza os armários, a casa, o escritório, enfim, bota a ordem na bagunça dos outros. As dicas dessa profissional ajudam quem não tem prática ou tempo para manter tudo no lugar. Para deixar o guarda-roupa sempre arrumado, mantém os cabides e o cavalo das calças virados para dentro. As blusas e camisas você pode separar por cor ou comprimento das mangas, o que facilita a visualização. Peças pequenas, como cintos, meias e lingeries, coloque em organizadores já prontos ou faça você mesma divisórias em diferentes tamanhos usando plástico ou isopor. As camisetas, o ideal é separar mangas curtas de longas. E para quem não tem tanta prática na dobra, por que não usar um molde de papelão conforme a numeração? E se você não tem prateleiras à mostra e prefere até guardar essas camisetas na gaveta, existe toda uma técnica. Como é que chama? A gente chama de escadinha, né, Fernanda? Eu acho que é um processo legal, porque o objetivo de colocar as peças na gaveta é que você consiga visualizar todas as roupas que você tem, porque o empilhamento na gaveta força a gente a usar a mão para procurar. E a partir do momento que eu uso a mão para procurar, a mesma mão que organiza é a mão que faz bagunça. E como é que é essa escadinha? Então, a ideia, na verdade, da escadinha é simplesmente dobrar com o molde, e eu vou dobrar no meio de novo, e eu vou colocar isso na gaveta, começando bem aqui no cantinho, bem na frente da gaveta. E aí eu vou fazendo uma sobreposição. E aqui, na verdade, eu coloco ao contrário para que a gente possa visualizar todos esses desenhos. Os sapatos quase sempre são um problema. Se você tem espaço no armário, arrume os pares lado a lado, um pé virado para cima e outro para baixo. Mas se você for guardá-los em outro lugar, mais uma vez o ideal são os organizadores, que podem ser em forma de cabide, gaveta, esse aqui para ser colocado embaixo da cama ou até mesmo aramados. Agora, Juliana, mais do que guardar bem os sapatos, o importante é guardá-los limpos. Os tênis da molecada, então, depois de suar o dia inteiro, fica com chulé. Eu não sei o que fazer para tirar. Você tem a solução, Vamos tentar ajudar. É o bicarbonato de sódio que eu posso colocar dentro de um saleiro e eu vou salpicar esse bicarbonato dentro do sapato. O bicarbonato, ele é seco, o nosso sapato vai estar úmido, então ele vai reter essa umidade, ele vai chupar essa umidade que está ali dentro do tênis. E, na verdade, o bicarbonato é como se fosse um bactericida, né? Ele vai neutralizar esse odor da bactéria. Então, isso eu vou deixar 24 horas, depois disso eu vou jogar fora, né, todo esse resto de bicarbonato, vou passar uma flanela e aí eu posso voltar a guardar. E outra dica muito bacana é a bandeja de café da manhã, como funciona? Então, na verdade, de manhã a gente está meio com sono, aquela preguicinha e tal. Então, se a gente já deixar tudo organizado dentro de uma gaveta, fica muito mais fácil montar a mesa do café da manhã. Então, eu vou ter uma bandeja de alimentos gelados, uma bandeja de alimentos secos e monto a minha mesa. É muito rápido e muito fácil. Gostei, tem umas dicas aí que facilitam bastante, né? Vocês querem dar alguma dica também? Que vocês fazem em casa, assim? Olha, por praticidade, para ficar um pouco mais fácil de passar a camisa do marido, eu já estendo no cabide.
Já deixa, molhada, né? É. Já sai do tanque e vai pro cabide. Já vai pro cabide, que aí depois para passagem... Facilita. Alguma dica sua? Não, eu agradeço as dicas. E você tem alguma dica? Basicamente o que ela falou também, já tenta estender tudo certinho no varal, para dependendo da peça de roupa já pegar, dobrar e guardar, porque acho que uma das atividades que toda dona de casa deve mais odiar é passar roupa, gente. Toma Eu acho que isso tá no top, entendeu? Então... Outro dia a gente recebeu o e-mail de uma telespectadora, a Maria Elaine, até de São Bernardo do Campo, e ela falou que ela costuma assistir ao Papo de Mãe passando roupa. Ela põe a tábua de passar roupa em frente à TV e assiste ao programa passando roupa no fim de semana. E obrigada, ela mandou uma mensagem muito linda pra gente, né? Muito obrigada. Renato, como é que foi essa? Tem que ser uma decisão do casal, da família, isso? Assim, de quem, de repente, essa mulher ser dona de casa, cuidar da casa, cuidar das crianças? Foi uma decisão natural, na verdade, né? Quando ela teve essa decisão, enfim, de ficar em casa, quando nasceu minha primeira filha, em nenhum momento eu forcei uma decisão dela, nem para ir trabalhar, voltar a trabalhar, nem para ficar em casa. Foi natural. Mas eu confesso que quando ela decidiu ficar em casa, eu fiquei muito feliz. Acho que a melhor decisão que a gente poderia ter, saber que minha filha, agora as duas filhas, né, estão sendo bem cuidadas. Então, eu não forcei, mas fiquei muito feliz. Assim. Mas vocês já pararam para pensar que se de repente ela começasse a trabalhar, a renda da família aumentaria, tal? Quer dizer, teria esse lado também? Vocês puseram isso na balança? A gente chegou a pensar nisso, né? Mas é o que você falou, foi bem colocado na balança mesmo. No final, a gente viu que não valeria a pena, até pelos custos a mais que a gente teria. Ou com alguém para ajudar a cuidar da casa, ou para colocar as crianças numa escolinha, num berçário. No final, poderia até se equivaler, e a gente ainda não ia ter o benefício de ter as nossas filhas junto com a mãe mais tempo. E Carla, a mulher também precisa ter um tempo para ela, né? Porque aí fica com essa função de cuidar dos filhos, cuidar da casa, ser esposa, né? Ela também tem que, apesar de tantas tarefas aí no dia a dia, tem que ter um tempo para ela também, né? Sim, ela tem que ter um tempo para ela, como a Olga falou, para ela ser mulher também, né? Para ela ter esquecer um pouco que ela é, né, os diversos papéis, que ela é a mãe, que ela é a esposa, mas que ela é, antes de tudo, a mulher. Pode ficar no Facebook sem peso na consciência. Pode ficar no Facebook sem peso na consciência, pode atualizar o blog, pode, às vezes, voltar a estudar. Quer dizer, a mulher está em casa, por exemplo, dona de casa, mas não quer dizer que ela não estude. Não, e pode, né? por exemplo, gastar o dinheiro da família, às vezes ela quer ir num cabeleireiro, quer comprar uma roupa para ela, né? Fazer coisas para ela, se sentir mulher, né? Poder fazer, não, hoje eu vou me dar né? Como a Lúcia falou, eu vou deixar tudo, e não vou largar tudo, e vou pro cabeleireiro fazer a unha, fazer o cabelo, sem peso na consciência, ela tem direito, né? Dentro disso, até do orçamento familiar, Mariana, você já pensou, se de repente você trabalhasse, que o orçamento da família aumentaria, isso teria uma compensação ou não? Ou tem coisas assim que você prefere até abrir mão de gastar e de fazer, para justamente não precisar ter que trabalhar? Assim, tem essa questão que a gente tinha conversado, que geralmente o salário que eu receberia, eu teria um gasto maior para deixar eles com alguém, né? E para ter alguém para cuidar da minha casa. Então, financeiramente não compensaria. Lúcia, você dedica esse tempo só para você, assim, sem peso na consciência? Sem vou peso. Passar o dia no cabeleireiro, já vou fazer minha unha? Não, total, sem peso. Eu já tive muito peso na consciência, assim, principalmente quando se referia a um gasto comigo. Entendi. Né? Eu acho assim, se eu gastar comigo, não, eu prefiro para eles, né? Só que aí acontecem problemas nas famílias e tal, e eu falei assim, não. Eu aqui, eu existo também. E aí parou. Hoje eu faço tudo sem pensar. Tô indo. Porque muitas mulheres acabam fazendo tudo pelos filhos e acabam não fazendo. Meu marido agradece. Ou então quando você faz, você acha que precisa ficar dando satisfação de tudo, explicando por que fez, né? Não, porque nada de explicação. Eu fiz, tô aqui, tô bem, muito obrigada. E ele agradece. Não quer uma mulher feliz, exato, bonita, né? Sim, isso mesmo. E você, como chama? Leonardo. Você tem quantos anos, Leonardo? 8. Leonardo, conta pra gente, você ajuda a mamãe com os trabalhos lá em casa, a cuidar da casa?
Quase nunca. O que você acha que você podia fazer para ajudar a mamãe em casa? Como que é quando você brinca lá com os bonequinhos, faz uma bagunça dessa, quem é que arruma? Eu. Então você ajuda. E você, Giovana, o que você gosta de fazer na casa para ajudar a sua mãe com as tarefas da casa? Quase nunca. Mas quando você brinca, assim, depois você recolhe os brinquedos ou você deixa tudo largado? Não, eu recolho, eu guardo. Então você ajuda a mamãe, né? E no fim de semana, o que vocês gostam de fazer? Às vezes eu assisto filme, brinco, mexo no computador. O Michel tá com uma fantasia, olha que bonito que tá o Michel. É do Pablo. Michel, conta pra gente, como é que a mamãe faz muito trabalho em casa? O que a mamãe fica fazendo o dia todo? Arrumando a sala. Quem que bagunça a sala? Me conta. Nós dois. E quando brinca na sala, a gente tem que arrumar todos que estão no chão. Tem que ajudar a mamãe, né? Pra guardar as coisas que estão certas. Isso mesmo. Quem que arruma mais na sua casa? Seu irmão, sua mãe ou seu pai? Nossos pais. Os pais que arrumam mais. E a mamãe, o que a mamãe faz o dia todo? Ela arruma tudo. E também a gente arruma todo o nosso quarto. Muito bem. Vocês são muito prestativos. Ontem a gente arrumou sozinhos. Nossa, parabéns, viu? Bebel, o que a mamãe fala quando é hora de arrumar a casa? Que eu falo, vamos arrumar essa casa. Eu falo que tem que arrumar por quê? Quando a gente arruma... Acha as coisas. Então, obrigada por terem vindo. Vou passar uma última rodada com vocês para divulgar o blog de novo. Ou quem quiser mandar algum recado. Fala, Mariana. Nada. Só acho que é importante a família apoiar a gente e reconhecer mais o nosso trabalho, nossa importância, né? Legal, tá bom. E você, Lúcia? É isso mesmo, que a família principalmente, né? Reconhece os de fora e tal. Mas é que a gente tem que se cuidar em primeiro lugar também. Porque se a gente não tá bem, a gente não consegue deixar a família bem. Legal. E a Raquel? Eu tenho um blog também, né, que é o Eu Dona de Casa, o www.eudonadecasa.com.br. O que eu quero passar é que as mulheres que estão nessa condição de dona de casa, que sintam orgulho da sua atividade. Eu tenho muito orgulho, eu falo, eu sou dona de casa quando ela me pergunta. E se faz cara feia também, pra mim não me importa. O importante é que eu tô bem, minha família tá bem, eu tô feliz e é isso que realmente importa. Legal. E a Olga tem site ou e-mail para divulgar? Eu tenho um site com mais de 700 páginas, com muitos textos, inclusive sobre donas de casa, né? É o www.ajudaemocional.com. Obrigada, Olga. Eu que agradeço. Eu vou deixar um e-mail de contato, não tenho blog, não tenho página, né? Eu sou mais ativa nas redes sociais. É carlaregina@fespsp.org.br, que é o e-mail lá da instituição na qual eu trabalho. Legal, então obrigada. Olha, e no próximo programa a nossa conversa vai ser sobre doenças metabólicas. Muitas crianças sofrem com essas doenças que podem ser detectadas logo nos primeiros dias de vida com o teste do pezinho. E o diagnóstico precoce ajuda no tratamento. Você vai entender melhor no próximo programa. Até lá! Durante a semana, o papo continua na internet. Até! Até! Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo desesperado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Muito bem! Quando eu